Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a doação de órgãos. Por que a doação de órgãos? Porque a doação de órgãos, como é que ela funciona? Ela tem que ser rapidamente, ela tem que ser feita de forma rápida, né? Mas quais são os transplantes que tem coração? Hoje muitos. Você fez um, não foi? Rim. Rim, não é isso? Isso. Mas aí você fez em vida. Sim, Fez sim. em vida. Mas eu digo o seguinte, aqueles que morrem, córneas, os que morrem, né? Sim, Você tem que pegar o coração, até a pele em alguns casos. a pele, A sei lá, pele. enfim, tem algumas doações. Só que a doutrina espírita, ela fala da importância não, ela diz o seguinte, que em alguns casos os espíritos demoram 24 horas para saírem do corpo. E aí, como é que funciona se você tirou o coração? Coisa curiosa, né? Curiosa. Então vamos ver o que Emmanuel falou sobre isso, porque, segundo ele, é o seguinte, o benefício daqueles que necessitam, olha bem, o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Por isso, a doação de órgãos ela é muito bem vista pelos espíritas. Porque mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não tenha completado, não tenha se completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir o sofrimento aos doadores. Essas impressões penosas. Porque você veja bem, é curioso, o corpo está se desligando, o espírito está saindo do corpo. Teoricamente você tem alguma coisa em torno de 24 horas para entender isso. Eu acredito que seja uma experiência penosa, que você está se desligando dos seus entes queridos, seus pais, né? Seus filhos. É uma coisa complicada, né? Presumo eu. Não é uma coisa assim, você vai e se desliga, sobe para o céu. Não é bem assim. Você deve ter um momento ali que eu me sentiria. Eu fico imaginando aqui, eu estou trabalhando aqui, apresentando o programa hoje à noite, aqui o Melodia de Terreiro. Aí, né, de repente eu tenho aqui um infarto fulminante e começa meu corpo se desprender dos meus amigos que estão aqui presentes, né? Cadê minha mulher, meu filho Átila Alexandre, cadê? Né? É algo, presumo, né, que deve ser um negócio confuso, porque ele te pega de surpresa, não é verdade? Então a doação de órgãos, na verdade, não é contrária às leis da natureza, porque beneficia o semelhante, é uma oportunidade para você desenvolver conhecimentos científicos, etc. Então, é só para saber que você, quer dizer, a própria espiritualidade, ela, digamos assim, ela faz um ajuste. Um ajuste nessas 24 horas que se perde. E essas 24 horas é uma coisa discutível, se demora 24 horas ou não, mas eu sei o seguinte, que não é possível que seja imediato. Né, essa compreensão. Acho eu, não é imediato, né? Mas eu queria ainda outra palavrinha sobre coma, estado de coma. O estado de coma é uma coisa curiosa, porque alguns espíritos em corpos, né, encarnados, né, como o nosso, por exemplo, ficam em coma meses. Tem pessoas que ficam em coma anos, né? Fica em estado vegetativo, não é isso? Então, esse estado ele é de acordo com a situação mental. Então, tem casos em que o espírito permanece aprisionado ao corpo. E nele não se afasta até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. Então, são pessoas, em geral, muito apegadas à vida material. E que não se conformam com essa situação. Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico através do perispírito, eles dispõem de uma relativa liberdade. Em muitas ocasiões, e os ouvintes podem acreditar nisso, pessoas saídas do coma descrevem as paisagens e os contatos com seres que os precederam na passagem para a vida espiritual. Então é comum que após essas experiências elas passem a ver a vida com novos olhos, reavaliem os seus valores, os valores mais íntimos. Então, em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende os seus esforços na tentativa de auxílio.
por isso a importância, né, da prece, do equilíbrio, da palavra amiga, etc. Mas, de qualquer maneira, a gente observa entre nós mesmos, né, como muitos dos seres humanos são muito apegados à vida. Então, a impressão que eu tenho, não sei se é que vocês têm, até eu queria ouvir a opinião de vocês, estão calados aí, né, agora, mas era o seguinte: se as pessoas apegadas à vida, muito apegadas, né, no momento que elas fazem a passagem, deve ser um sofrimento, né, você se desligar da sua vida material. Dizem, né? que assim, depende do aprendizado espiritual da pessoa. Aquele filme, né, aquele livro Violetas na Janela, onde uma menina desencarna e ela tem uma facilidade para se adaptar à vida espiritual, é porque ela já tinha uma vivência e um entendimento espiritual enquanto estava em vida ainda. E você falou da questão do coma. Muitas pessoas na experiência de quase morte, a EQM, que ficam em coma, descrevem o leito do hospital, os médicos que estão atendendo. Tem um relato muito interessante de uma mulher que entrou em coma e teve uma experiência de quase morte, que viu pessoas que foram visitar. Quando ela saiu desse estado de coma, ela descreveu a roupa, o local onde essa mulher estava, os médicos que a atenderam. Então eu acredito que em alguns casos de experiência de quase morte, a pessoa em coma, ela tenha também, o espírito tenha uma liberdade para circular e saber o que está acontecendo. É o caso, por exemplo, do meu filho Átila Nunes Neto, que nos deixou há cerca de 3 meses e pouco. Eu acredito que eu acho que a compreensão dele era grande. Eu acho que ele fez a passagem de uma forma mais tranquila. Eu também acredito nisso. A demora vai de uma consciência espiritual. A demora da libertação do corpo, do espírito para o corpo. Eu acho que quanto mais conhecimento, mais rápido é essa passagem. Interessante. E diminui as 24 horas, eu acho que assim. Sim, eu acho que você pode ser em horas. Eu acho que sim. O Chico Xavier, por exemplo, não deve ter demorado um minuto. Eu acho que sim. Alguns relatos de espíritos, quando, por exemplo, a pessoa morre num acidente violento de trânsito, dizem que o desligamento do espírito com o corpo se dá uma fração de segundos antes de ter realmente impacto. Ah, é? Sim, alguns relatos também falam isso. É interessante isso daí, né? Mas agora nós vamos falar sobre a eutanásia. Eutanásia, vocês sabem o que é, né? É quando você leva um paciente, vamos chamar assim, à morte. Mas leva, quer dizer, não é que você mata o paciente, não. É que ele sofre tanto que você abrevia a morte, né? Quer dizer, o desencarne. Então, os profissionais, que eu estou falando dos médicos, né, ou enfermeiros, que consentem com a prática da eutanásia, que é uma ideia bem materialista, né, esses médicos e enfermeiras, eles desconhecem a realidade maior quanto à imortalidade do espírito. Então, a morte voluntária, ela é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas, sob ótica espírita, é um engano. A fuga de uma situação difícil, como a enfermidade, não vai resolver as causas profundas que produziram essa doença, já que estas causas se encontram na nossa consciência. Então é óbvio que você tem que acreditar na providência divina. Essas situações são lições em processo de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes. E deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que os males antes eram incuráveis, hoje recebem tratamento adequado. E além disso, em mais de uma ocasião já se verificaram casos de cura em pacientes desenganados pelos médicos. Por isso que a eutanásia, você levar alguém à morte porque está sofrendo, é uma temeridade. E de vez em quando o próprio paciente, teve até um caso na Itália de uma mulher que estava internada há muito tempo e ela ingressou na justiça para ter o direito à eutanásia. Agora tem uma outra questão, né? Esses aparelhos, eles conseguem fazer com que o espírito permaneça ligado ao corpo. Sim, concorda? São os aparelhos, não é isso? Claro. São através dos laços de perispírito. Isso ocorre porque eles conseguem superar até certo ponto as descompensações e as desarmonias do fluxo vital do organismo causado pela enfermidade. Muito curioso isso, a eutanásia, porque a eutanásia é crime.
né? É crime. Nosso país. E você levar alguém, você decidir pela morte dessa pessoa, crime, do ponto de vista legal, mas na realidade você está antecipando um desencarne, uma passagem, né, que é feita. Eu acho que naqueles momentos que você está ali naquele sofrimento é que antecede os momentos felizes. Pelo menos isso que a gente torce muito. Agora eu falo muito da questão da carta kármica que a pessoa assume antes de reencarnar, o que vai ter. Então você imagina que para nós que acreditamos na reencarnação, somos umbandistas, seria uma interrupção daquilo que foi programado quando ela foi reencarnar, né? É verdade. Amigos, o Augusto Prates vem aí com Memórias da Umbanda. Jô deve ter muita notícia. Eventos, agendas de centro. Nós temos percorrido muito terreiros, entendeu? Então é só mandar um e-mail para atilanunes@emdefesadaumbanda.com.br.